Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós glorificamos a Deus na medida em que externalizamos a existência do Cristo vivo em nosso interior. Viver de forma que glorifica a Deus não é algo que nós repentinamente alcançamos. Conforme investimos tempo na presença de Deus, sua glória tanto nos transforma quanto resplandece através de nós. O propósito da nossa criação é de fornecer ao caráter invisível de Cristo um vislumbre de visibilidade. Caso compreendêssemos todas as implicações eternas de tal destino, desejaríamos fazer todo o possível para garantir que todos os impedimentos fossem removidos. Lembra-se da definição de doxa relacionada aos seres humanos? É a manifestação daquilo que Deus planejou que sejam. E para resumir, o que Deus planejou para nós? Fomos criadas para a glória de Deus. Não há esperança da glória de Deus em nós sem a habitação do Espírito de Cristo, que vem no momento de nossa salvação. Cumprimos o que fomos criadas para ser quando Deus é reconhecível em nós. Viver de forma que glorifica a Deus ou o faz reconhecível é um processo que progride apropriadamente com tempo e maturidade. De um era uma vez para felizes para sempre. O que Deus diz sobre nós. Algumas de nossas leitoras nos enviou um breve resuminho sobre o que elas aprenderam nessa temporada e o que elas perceberam que Deus diz sobre elas. Uma delas nos mandou assim: sou filho e filha amados. Antes de Cristo, sou criatura. Depois de Cristo, sou filho e amigo de Deus. Para mim, Deus diz que eu sou purificada e digna. Jéssica. Eu vou ir pro clichê, mas ele diz que eu sou filha. Nanda. Deus diz que eu sou restaurada. Restaurada. Você. Let me see. A primeira coisa realmente que sempre me impactou é isso, né? De que em Cristo eu sou filha, mas não apenas amada. Eu sou amada, aceita e compreendida nele. É isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deus Vê Elas. Nesse final de temporada, Espelho, Espelho Meu. O que Deus diz que você é. E antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, que vai ser um resuminho assim de cada episódio que Deus falou conosco durante toda a temporada, eu te convido a nos seguir no nosso Instagram Pão Diário Oficial, no YouTube Pão Diário Brasil, Facebook Pão Diário Oficial, e não esqueça de conhecer os nossos materiais e principalmente de ouvir a nossa temporada se você ainda não ouviu. Temos no nosso site, nos streamings como Spotify, Deezer, Google Podcasts e vários outros. Então não esqueça de nos acompanhar e também, né, de esperar a próxima temporada. Nós vamos ter algumas novidades que a gente comenta com você no final do episódio. Mas então, meninas, sejam muito bem-vindas, né? Como a gente sempre inicia aqui os nossos podcasts. O nosso primeiro episódio, como a Cat falou, foi o Era Uma Vez, onde nós conversamos sobre autoestima, conceito de autoestima, o que é autoestima, enfim. Para vocês, o que foi mais impactante e o que Deus falou mais com vocês por meio desse primeiro episódio? Quem quer começar? Entre o primeiro e o segundo, né? Porque o primeiro Isso, foi bem uma introdução, onde a gente acabou entrando nesse mundo de autoestima, e o segundo realmente a gente acabou falando um pouquinho mais. Mas acho que pra mim foi realmente essa questão tipo de virar amiga do espelho e entender que aquilo é só um reflexo e não necessariamente quem eu sou internamente. Eu acho que foi essa queda de visão daquilo que o mundo diz, né? E a gente ter esse olhar para aquilo que a Bíblia diz sobre a autoestima, do que Deus vê em nós, e a gente compreender o olhar de Deus para nós e não o olhar do mundo para nós, aquilo que é aquilo que importa, que é a visão de Deus. De certa forma, se a gente pega toda a temporada,
um episódio sempre, né, foi intercalado com outro. E eu vi assim que basicamente em toda a temporada a gente estava reforçando sempre essa verdade de como Deus nos vê. E a gente falou muito sobre esse aspecto da Bíblia, dos espelhos que a gente usa para a gente se ver, né? E uma das coisas que ficou muito clara, né? Pelo menos assim, à medida que a gente foi construindo esses conceitos, é que para que haja reflexo, a gente precisa de luz. E geralmente essa luz, é ela que vai trazer esse reflexo para mim, mas que de eu chegar diante do espelho para ver como eu estou, não para que ele diga quem eu sou. E quando a gente fez essa analogia da Bíblia como espelho, uma das coisas que a gente bateu muito era que a Bíblia, ao mesmo tempo, ela é o espelho que me mostra a minha condição, ela me define, realmente ela traz um reflexo real da minha pessoa, de como eu estou e de quem eu sou em Cristo, a partir dessa luz divina que realmente incide sobre ela pela palavra ser a inspiração de Deus. Então, a gente percebeu, né, eu particularmente, assim, isso foi realçado no sentido que, ao mesmo tempo que ela me mostra como eu estou, ela me diz quem eu sou. Então, isso foi muito pertinente, muito importante, inclusive para mim avaliar qual é essa luz além de Deus, né? Porque, como a Bíblia fala, que os olhos, elas são a candeia ou a lâmpada do corpo. Então, como eu me vejo, como eu me defino, até mesmo como eu me encontro diante da Bíblia, tem muito a ver com os meus olhos. E algo assim que logo a gente falou no início, era se eu vejo o olho como um órgão, mas eu tenho que considerar também quem é o proprietário desse olho, no sentido assim de como ele enxerga. Então, esse aspecto do entendimento, o quanto isso faz diferença quando a gente traz assuntos muito pertinentes como esse, que é o da autoestima. E acho que outro ponto também é quando a gente se olha no espelho, entra bem nisso que a Lô falou, né? Pode vir muito julgamento de nós mesmas com nós mesmos. E quando a gente olha para a Bíblia como espelho, a Bíblia, por mais que ela traga a realidade do que nós estamos sendo e traga também aquilo que Deus quer que nós sejamos, por mais que ela revele o nosso pecado, a Bíblia faz isso com muito carinho. Que é o que a gente não faz quando a gente se vê no espelho, né? Se a gente não tem uma relação boa com o espelho, né? E daí nisso, a gente brincando aqui com o espelho, mas não só a questão física, né? No sentido de como a gente se cobra, de como a gente se vê. A Bíblia traz essa realidade de como nós estamos, o que nós precisamos ser, mas com muito carinho, com muito amor de Deus, assim. Nos confrontando com a verdade, mas não nos julgando, né? Não colocando um peso em cima de nós, mas trazendo libertação também. Eu acho que esse também foi um dos pontos, assim, chave da temporada, né? É como a gente se olha, como a gente se cobra e como nós fazemos isso com o outro. Porque a partir do momento que a gente enxerga isso em nós e vê isso, esse carinho, esse amor de Deus na forma que Ele trata com a gente, na forma que nós vamos sendo transformadas, né, pelo Espírito Santo, isso muda também a nossa tratativa com outras, né, com o meu próximo, do amor ao próximo. Esse episódio para mim foi assim muito marcante, porque eu lembro que nós comentamos assim sobre duas vertentes, né? Às vezes é muito mais fácil me doar para o próximo, mas eu não me cuido como eu cuido do próximo, ou o outro lado, né? Que eu não olho para o próximo. E então eu vejo assim que em toda essa jornada, né? Nesses 9 episódios, acho que foram isso? 8, 9. 9, 8. Eu vejo essa transformação mesmo em mim, de coisas que
que eu achava que eu estava no caminho certo, mas opa, deixa eu fazer um ajuste aqui. E no amor e no carinho, é exatamente isso que você comentou, Lana. Deus tratando a gente e segurando na nossa mão, né, como filhas, e nos ensinando ali o dia a dia. E logo na sequência veio o episódio, nós já falamos aqui dos dois primeiros, né? O Era Uma Vez e Como Eu Me Vejo, que a gente tratou essa questão mais geral da autoestima. E logo em sequência nós falamos sobre comparação, que é o episódio Existe Alguém Mais Bela do que Eu? E aí, como foi pra vocês? Eu acho que esse é o que mais pega pesado, né? Porque é uma coisa meio que quase inerente do ser humano, né? De se comparar. Eu acho que um dos aspectos desse episódio, acho que foi até a Lu que comentou, da diferença entre comparação e inspiração. Porque existem pessoas que nos inspiram, e obviamente a gente vai tentar ser parecida com, e aquelas pessoas que a gente se compara, só que daí não é no lado positivo, né? Tipo, a gente se rebaixando a tentar ser como ela, só que é quase que impossível. Né? E revendo um pouco dos episódios para a gravação de hoje, né, exatamente nesse quesito de comparação, tem um versículo em Salmos 73, de 1 a 3, né, e eu vou ler na versão a mensagem, que diz assim: Sem dúvida Deus é bom, bom para os bons de coração, mas quase deixei escapar, quase deixei de ver sua bondade, porque estava olhando para o outro lado, observando as pessoas que alcançaram o topo. Eu acho que isso fala muito do que a gente comentou realmente sobre a comparação, né? Tipo, que a gente acaba se anulando para tentar ser o outro. Uma das coisas que às vezes a gente não percebe quando a gente compara é que eu acabo criticando o próprio Deus, dizendo que o que você criou não é bom, assim, em relação a mim. Porque uma das coisas que eu lembro que a gente comentou também é de voltar na criação, porque quando a gente fala da história, quando a gente avalia o próprio histórico, a nossa história não é isolada da história maior, tanto de criação, quanto queda, quanto de redenção. A gente comentou sobre isso. Então, quando a gente olha de toda a criação, cada coisa que Deus criava, ele falava, é bom. E quando ele chega na criação do ser humano, ele fala, isso que é muito bom. E aí ele encerra, né, vamos dizer assim, esse processo. E toda vez que eu tento e que eu aponto para o outro e diz, ele é melhor que eu, de alguma forma, eu estou negligenciando quem eu sou, ou eu estou criticando o Criador da forma como ele me criou. Porque toda vez que eu almejo uma coisa em relação à comparação é que não entra só isso do tipo, ele é melhor que eu, mas muitas vezes entra no sentido de eu querer a vida do outro. E toda vez que eu quero a vida do outro, a gente entra em outros aspectos também que se tornam muito nocivos, que daí entra a inveja, né? Entra a rejeição do outro, entra a autoanulação, a autorrejeição. Então, às vezes a gente não presta atenção na dimensão disso, melhor dizendo, quando eu não me aceito como eu sou, como eu fui criada. E, infelizmente, a gente tem, já que a gente está falando de espelho, quando eu olho realmente, quando a minha base de reflexo, vamos colocar assim, é o espelho do mundo ou do meu entorno, né? Muitos deles são muito cruéis. São muito cruéis porque ele acaba exigindo de você algo que provavelmente você não vai ser. Que o outro até chegou, né? Como já foi lido aí, ele chegou no topo, mas eu sei que eu vou chegar num topo, mas num topo que dentro de um propósito maior foi estabelecido para mim. O topo do outro, se ele alcançou, é dele, não é meu. Então, às vezes, a gente perde esse rumo no sentido de eu quero me desenvolver a partir do outro, mas anulando o meu próprio desenvolvimento. Então, a gente precisa, obviamente, essa é a minha opinião, a gente precisa prestar atenção nesse ponto de que toda vez que eu me rejeito e acabo proclamando que a vida do outro é melhor,
que o outro é melhor, e às vezes até mesmo dizer assim, olha, Deus se esqueceu de mim, né? Só contemplou o outro. Eu estou realmente trazendo uma crítica, né? E ao Criador e, de certa forma, o acusando de não ter sido bom para mim. Eu acho que quando a gente fica almejando um outro lugar, né? Em vez de buscar a Deus e pedir para que Ele revele qual é o meu lugar. E eu acho que tudo isso tem a ver com esse entendimento de quem eu sou e de como Deus me vê. Tem muito a ver com o meu propósito. Todas as vezes que nós somos confrontadas, qual é o seu propósito? O que você veio fazer aqui? E o nosso propósito é diverso. Eu lembro que nesse episódio da comparação, nós falamos sobre a digital, que nenhuma se repete. Daqueles que já nasceram, daqueles que vivem e daqueles que vão nascer. É algo muito grande. E assim são os propósitos, porque Deus nos criou para algo específico. E às vezes é bem isso, a gente olha novamente, né, para essa coisa do mundo agora, né, nessa geração, as redes sociais, o que o outro alcançou, o que ele tem, bens, nós olhamos muito para o material, nos falta contentamento daquilo que nós já temos e muitas vezes aquilo que nós temos já nos é suficiente e a gente fica nessa coisa de almejar, mas está dentro do propósito de Deus para minha vida, para a sua vida? Então, todo esse episódio, né, ele fala muito sobre isso, de nós olharmos para Deus e novamente, né, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ouvir a Deus, silenciarmos um pouco o nosso coração e pararmos para ouvir a Deus. Porque às vezes a gente nessa conversa com Deus, é tanto questionamento, é tanta coisa e muitas vezes vem, né, angústias e um monte de preocupações, mas nós pararmos, Senhor, o Senhor sonda, o Senhor conhece meu coração, então agora eu vou te ouvir. E silencia, né? Deus vai falar, porque Deus vai cuidar, Deus cuida. Ainda dentro desse ponto de comparação, só queria lembrar a própria história de Israel. E quando a gente fala da nossa história pós-Cristo, quando ele se levantou, né? Então a gente fala do nosso resgate, e quanto mesmo depois de Cristo ser o Senhor da nossa vida, quanto a gente não luta com isso também. E isso me recorda a próprio postura de Israel, que lá no início, quando Deus elege, né, de uma certa forma, a Israel, exatamente para que Israel fosse um exemplo para os outros povos, porque os outros povos eram politeístas, então Israel estaria trazendo o monoteísmo, né, o Deus único, no sentido de adorar o Deus único e etc. e tal. E isso era um privilégio do qual eles não se deram conta, de ter a presença de Deus, do Deus do universo, junto com ele. Eles não se deram conta disso. É tanto que no período de Juízes você vai ver ali que a balbúrdia que se tornou, mesmo com os juízes se levantando, e quando chega no período de Reis, ali no finalzinho de Juízes, o povo começa a pedir um rei. E uma das coisas que era a motivação para o povo pedir um rei, qual era? Que eles queriam ser igual aos outros povos que tinham reis. Então é muito interessante quando você percebe esse aspecto de que quando Deus não é suficiente para você, quando Deus não é suficiente para dizer a você quem você é, você vai começar a tentar se espelhar no teu entorno e a começar a tentar trazer certos elementos para a sua vida, porque você passa a acreditar que são essas coisas que vai trazer o seu bem-estar, que vai trazer paz, que vai trazer realização, quando na verdade
você já teria mais do que o suficiente para trilhar esse caminho da saúde emocional. Só que quando Deus ele não se torna suficiente para você, a comparação ela se torna muito mais acentuada e não só para aí. Você começa então a lançar mão de recursos para que você possa então, eu diria assim, numa falsa, né, ilusão, se bem que a ilusão já é uma falsidade, tentar trazer essas coisas assim no sentido então de você se tornar mais feliz, né? E para mim esse é um aspecto bem interessante quanto a esse ponto também. Só uma coisa sobre esse ponto, eu lembro que quando a gente gravou, né, a Lu comentou sobre essa questão, né, de levantar esses reis, e eu lembro que a gente gravou numa segunda-feira, e essa foi a EBD do domingo. Então pra mim falou muito essa questão, né, tipo, da suficiência de Deus na minha vida. Tipo, foi muito tipo, eu falei, ok, Deus, eu entendi a mensagem. E logo em si... Ui, pode falar. Não, é que, coincidentemente, né, gente, então, calma lá. Coincidentemente, no livro Livre, da Beth Moore, tá, que é o livro que hoje está aqui nos fazendo companhia, Publicações Pão Diário, tem uma pergunta que diz exatamente isso. De que maneira você reage à afirmação de que muitos cristãos não estão satisfeitos com Cristo? E fica isso, né, para você meditar em cima de tudo que nós já conversamos aqui. Deus é suficiente. E entendermos essa verdade, não é um chavão, né? É uma verdade. Eu conversava esses dias com um colega e a gente falava justamente assim sobre esse nosso dia a dia cristão, e algumas coisas parece que vão perdendo peso. Você fala assim, Deus te abençoe, que a paz esteja com você, vai dar tudo certo, Deus é fiel. E você percebe como isso aqui você fala, sim, Deus é fiel, então, mas eu tenho que fazer lá o negócio. Parece que isso já entrou assim no vocabulário cristão, né, que a gente costuma dizer, o tal do evangeliquez, e isso já não tem o peso de que realmente tem. Deus é único, Deus é fiel, a essência dele é o amor. Que todos esses atributos de Deus voltem a ter o mesmo peso, não o mesmo peso, né, o peso que tem, porque senão nós estamos cometendo o mesmo erro que os hebreus fizeram, que havia uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Deus se fazia presente no acampamento, eles estavam lá vendo, e aquilo não era suficiente. E dentro disso é interessante a gente observar o seguinte, o quanto eu saio perdendo com isso, porque Deus não perde nada. Porque ele continua sendo Deus independente de mim. Agora, o quanto eu perco de usufruir desse sobrenatural de Deus, da presença e da companhia dele, quando tudo isso que a Bíblia me revela acerca dele cai em lugar comum na minha vida. Bem isso. E com tudo isso, né, depois que nós aprendemos a não nos comparar e tudo mais. A tentar não nos comparar. A tentar! Eu ia falar, espero que tenhamos aprendido. Nós fomos, então, para o tópico de o que é beleza, né? O episódio Além do Espelho. Então, falando que a beleza é muito além do que a beleza exterior. E já emendamos com outro episódio que eu Refletindo a Mim Mesma, sobre como nós podemos refletir quem Deus nos fez, né? E viver a autenticidade de Jesus em nós. Então, meninas, como que foram esses 2 episódios para vocês? A Cat gostou muito do amor próprio que ela já falou. Então. Assim, porque quando nós falamos sobre beleza, inevitavelmente nós direcionamos para o exterior. E aí gera muita comparação, gera muita... como é que eu posso dizer aqui? Né? Depende com quem eu quero me parecer. Uma frustração enorme. Mas tudo bem, estamos super bem resolvidas com isso. Sim. Então,
esses 2 episódios, assim, foi revelador, né? E tira um peso dos nossos ombros, porque nós entendemos que a beleza não é o exterior, não é a make de hoje, né? Para não refletir a luz, né, da minha pele oleosa. Mas assim, não é a roupa, não é. Tudo isso compõe um estilo, né? O jeito que eu quero ser, mas isso já não tem. Isso já não tem uma relevância, isso já não é a coisa mais importante da minha vida, né? Acho que o pessoal já sabe que nós estamos em Curitiba, inverno, inclusive, tá? Estamos agasalhadinhas. Gente, é uma vontade de sair de roupão e pantufa na rua. Né? Eu já tô quase fazendo isso. Mas é porque, sabe, não, perde um pouco essa, eu tenho que estar. Não vou usar as coisas que são indicadas apenas porque X pessoa está indicando. Mas é porque aquilo vai fazer bem para mim, porque eu pesquisei, aquela é a melhor opção para mim, ou aquela é a opção que cabe no meu bolso, né? Quantas vezes aqui, algo bem corriqueiro de igreja, quantas vezes a gente não viu mulheres se endividando para adquirir um bem, roupa, calçado, por conta do culto de domingo. E esse não é o foco. Eu vou à igreja por conta de Cristo. Se tirarem tudo da igreja, o que me faz ir àquele lugar? Né? Se tirar tudo que eu digo assim daquilo que a gente considera beleza, né? Se inclusive tirar o social, né? Esse momento social que nós fazemos na igreja. Eu tive uma experiência muito impactante para mim, numa igreja que eu visitei recentemente, e ela tem ali no seu hall de entrada, ela tem vários ambientes, né, assim, pequenos ambientes. Daí tem um cantinho do café, tem um cantinho lá da livraria, tem outro cantinho que tem os sofazinhos, né? E eu percebi que ali é onde todo mundo tem esse social. Como que você está? Como foi tua semana? Né? E assim, etc. E a partir do momento que elas entram no templo, você não tem mais esse tipo de conversa, sabe? Entrei no culto. A partir de agora é a minha adoração, é o meu culto a Deus. Aquilo eu achei tão diferente, tão interessante, porque você não tem... eu não percebi distrações para o meu culto, né? Então você não tem a distração do como o outro está vestido, você não tem a distração se a iluminação, se o que, sabe? Eu entrei e a partir dali eu estou oferecendo o meu culto. E então, nós falarmos sobre beleza, ainda estou lá no episódio da beleza. Eu acho que tira essa nossa visão, sabe, para olhar para o exterior. Move o nosso olhar para o nosso interior, para eu diante do espelho, eu diante da Bíblia. É muito mais agora sobre mim, né? E que tudo que eu faço, né, para mim, que todo o cuidado que eu tenho para mim é porque eu me encontrei e aquilo eu acho bom. Não mais por influências externas que tem que ser desse jeito. Então é diferente. Amém. Amém. Tem um videozinho, um áudio, sei lá, que tá aí nas redes sociais que eu achei muito engraçadinho. Que diz assim, eu me encontrei no direito de ser bonita sazonal. Assim, um dia eu estou toda produzida e no outro dia eu estou querendo sair de roupão. Gente, eu me identifiquei muito com isso. Porque, daí, tirando a parte cômica, assim, né? Porque é exatamente isso. Quando a gente tira essa pressão de focar só no externo, nós descobrimos muitas outras belezas, né? E não sei vocês, mas eu acho muito comum, assim, quando você começa a conhecer uma pessoa, depois que você conhece, você fala, nossa, essa pessoa parece que ainda é mais bonita, porque você, assim, não é que a pessoa está num padrão, tipo, nossa, é a menina mais bonita do mundo, e tal, mas você conhece a beleza da pessoa e aquela pessoa te encanta.
E eu acho que realmente, como a gente tem falado, né, é isso que importa, né? Acho que as pessoas têm que nos conhecer e ver a beleza de Jesus. Porque se elas não veem a beleza de Jesus, pode ser a mulher que ganhou o Miss Universo. Não vai fluir, sabe? Não vai ter esse impacto, porque Jesus que é a nossa beleza, né? Jesus que traz essa beleza. Então foi isso também uma questão bem impactante para mim. É isso que a Alana estava comentando, eu lembrei da época de escola. Eu lembro nitidamente desse momento em que a gente estava sentada no chão conversando na hora do recreio, e daí tinha um que era amigo de todo mundo. Beleza não era o seu forte. Mas, né? Só que a gente estava comentando o fato dele ser educado e simpático deixava ele bonito. Tipo, ele era amigo de todo mundo. A gente falava assim, tipo, beleza exterior não tem muito, mas a simpatia da pessoa deixava ela bonita. Acho que isso tem muito a ver com essa questão da beleza interior e exterior, né? O que tá dentro eu realmente consegui trazer para fora. Mesmo porque essa questão da beleza exterior, ela é de acordo com o olhar do outro, né? Sim. Aquilo que é belo para você pode não ser para mim, né? O que te chama atenção no sexo oposto é o que não vai chamar para mim. Então, isso não, de fato, não tem relevância. Tem até aquele ditado, né, que diz assim, a beleza está nos olhos de quem vê. E eu lembro que nesse episódio a gente até comentou algumas coisas, juntando aí, que quando você olha para Cristo, o Isaías 53, ele vai dizer exatamente isso, né? De que beleza vem em Cristo no seu caminhar sobre a terra, a não ser a expressão do Pai. Se você fala assim, o que atraía as pessoas a Jesus? Porque os seguidores iam, as ações dele, sim, mas essa forma deles, como Paulo fala, dele ser a expressão visível do Deus invisível. Então você vai ver que a beleza de Cristo tem a ver com muito mais com o caráter dele, com a forma como ele se comportava, da forma como ele se manifestava. O reino, por ser o próprio reino, é que você vê que isso atraía. Quantas vezes, né? Em um episódio clássico, que quando os chefes lá religiosos dos fariseus mandam prender Jesus, os soldados voltam sem ele, porque ele fala assim, não, mas nunca ninguém falou com uma autoridade como ele. Mas porque eram só as palavras? Não, era a vida dele que trazia essa força na palavra, ou seja, havia compatibilidade com o que ele fazia, com o que ele falava, não havia hiatos aí. E quando a gente fala entrando no amor próprio, lembra que a gente estava conceituando, tá? Quando a gente fala de amor próprio, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é o amor. Eu consigo conceituar isso? Se eu falo Deus é amor, tá? Qual é a amplitude disso? Né? E João vai falar que se a gente tem a capacidade de amar, é porque ele nos amou primeiro. E quando você vai lá para Marcos, foi uma coisa que a gente falou, que quando Jesus resume os mandamentos e diz que ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força, e ele fala assim, e segundo, igualmente importante a este, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala de amor próprio, a gente vê a forma como eu amo o outro, ele está refletindo o amor que eu tenho por mim mesmo. Então, e esse amor que é estendido ao outro vai refletir a motivação desse amor e, inclusive, vai trazer um certo questionamento. É amor ou é interesse? Porque muitas vezes, e isso para mim é algo assim imprescindível, quando eu estou perto de alguém realmente porque eu gosto de estar, é por uma obrigação que eu tenho, né? Ou simplesmente porque existe algum ganho nisso. Então a gente tem que ser muito honesto quando a gente está tratando esse aspecto de como eu me vejo, de como de amor próprio, porque querendo ou não, aquilo que eu externalizo está falando de mim.
mesmo que isso possa parecer uma coisa boa, mas até que ponto realmente é, porque a minha motivação, mesmo que o outro não esteja vendo, tem dois que estão vendo, né? O próprio Deus, que sonda o meu coração, e eu mesmo, porque eu sei com que intenção realmente eu estou me aproximando de alguém, com que intenção eu tô manifestando um amor que muitas vezes eu não tenho. Por quê? A gente tem batido nisso, de que ninguém dá o que não tem. Então, quando eu falo, se a Bíblia me diz que eu sou capaz de amar porque Ele nos amou primeiro, a primeira coisa também é averiguar o meu amor por Deus, o quanto eu realmente eu me acho, me encontro nesse ser amada por Ele, a ponto de poder estender esse amor genuíno ao outro, e que não tem a ver com a aparência dela, tem a ver com a pessoa dela. Gente, realmente uma das coisas que eu mais amo, assim, acerca uma das coisas do ensinamento bíblico a respeito da minha pessoa e a respeito do outro, é exatamente que nós somos pessoas diferentes, singulares, com cada um com as suas peculiaridades, mas pessoas. E diante de Deus, por mais que a gente tenha atribuições diferentes, Ele nos trata com igualdade, não é como nós. Né? Ele coloca assim, então, por ser filha criada, e essa presença, a forma como Ele vai me ver é da melhor que eu possa imaginar. Da mesma forma que ele me ama de uma maneira maior do que eu possa estender a qualquer outra pessoa. Então, essa coisa da consideração, quanto ele nos considera e o quanto a gente pode aprender com ele, não só acerca de nós mesmos, mas também acerca do outro, e a partir daí começar a perceber que quando a gente fala de amor próprio, a gente bateu nisso, que não era orgulho, não tem a ver com orgulho, com ostentação, mas realmente de se encontrar dentro dessa realidade que a própria palavra me afirma que eu sou amada. E por ser amada, eu posso amar ao outro. E isso de uma maneira saudável, no sentido também de estar expressando a própria pessoa de Deus que se manifesta em mim a partir do momento que eu posso me expressar nessa dimensão. E esse é o momento que a gente se pergunta, mas como eu serei capaz de amar dessa forma? E a Bíblia diz que isso é dom. Então é algo que nós precisamos buscar, porque o sangue de Cristo foi derramado para todos da mesma forma, no mesmo dia. E isso é tão sério que é mais uma daquelas coisas que nós comentamos que precisam sair do lugar comum, né? Eu digo que amo, mas aonde estão as minhas ações e as minhas atitudes de amor? E isso vai refletir na forma como a gente julga o outro, na forma como a gente tem empatia pelo outro. Não é mais só como eu me olho, mas como eu me relaciono com o outro e o quanto eu, de fato, estou aberta a ajudar na hora que for preciso. Eu escutei bastante nesse último mês uma frase que me impactou bastante, né? A igreja não é feita... O apenas aqui, gente, não é de diminutivo, tá? A igreja não é feita apenas de oração, mas de ação. É orar e agir. E isso é uma verdade, porque nós, enquanto comunidade, estamos ali como igreja, reunidos, uns orando pelos outros, mas também agindo uns pelos outros. E dando sequência, nós falamos sobre o meu próprio reflexo.
que é nada mais, nada menos do que o autoconhecimento. Então, como o autoconhecimento, depois de tudo isso que nós já falamos, também interfere no modo como nos vemos, como agimos. E para vocês, como que foi esse episódio sobre autoconhecimento? Eu acho que eu posso dizer assim, iniciar o meu livro agora. Era uma vez a Cat Lopes, uma menina. Uma menina. Não, um dia foi. Exatamente. Você começou com Era Uma Vez. Era uma vez uma menina. Então, é isso aí. Próximo. Eu acho que eu já posso recomeçar o meu livro dizendo: era uma vez uma menina chamada Cat Lopes, que fazia, que agia, que era muitas coisas. Elas foram para o passado. Esse episódio me fez olhar no espelho e sabe aquele momento que nós estamos fazendo o nosso skincare? Skincare? E a gente começa a tirar a maquiagem, né? E a nossa pele, né, vai ficando à mostra como é, né? No meu caso... Você não tem esse Você já está em problema. outro nível. E no meu caso, né, as minhas manchinhas de gestação, né, as minhas pitinhas, as marcas que compõem a nossa história. E você começa a se olhar olhando para isso. E você enxerga a sua história. E quando você começa a enxergar, você vai avaliando cada episódio, né, tudo o que aconteceu, como eu agi, se naquela situação hoje eu sou capaz de agir diferente, o que me ensinou, porque isso faz parte da nossa maturidade, né? Não vou dizer do nosso envelhecimento, porque, né, vai que... Mas a gente vai amadurecendo, nós vamos envelhecendo e as nossas rugas contam histórias, as nossas manchas, as nossas cicatrizes, isso faz parte de nós. E quanta beleza é nós olharmos para tudo isso e nós enxergarmos essa beleza. Muito disso pode nos fazer chorar novamente, mas a gente consegue ver o quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos, o quanto agora a gente consegue lidar com aquela situação ou com aquele sentimento, né? O lugar que aquilo ocupa no nosso coração. É, de fato, a gente se olhar no espelho como se estivesse tirando a nossa make ou tirando uma máscara e sendo eu mesma ali refletida diante de toda a luz que a Bíblia já trouxe para esse reflexo. E eu consegui me enxergar. Agora eu sei quem é Cat Lopes. Né? Se tinha alguma coisa ainda ali escondidinha, né? Alguma coisa que o externo conseguia maquiar, eu sei quem eu sou, de fato, sem tudo isso, né? Sem toda essa produção. E quanta beleza há em nós chegarmos nesse lugar, né? nesse nível, né? Que Lausanne já está. Nesse nível de Senhor, obrigada por se revelar a mim, né, e me mostrar quem de fato eu sou. E a partir de agora começa um novo processo de curas, de libertações, né, de reestruturações e de desconstrução de tantos tabus, vamos colocar assim, né? Ou de resgatar o conceito correto. E uma coisa que eu acho super interessante em relação ao autoconhecimento é que ele nunca para, né? Nós não atingimos o autoconhecimento, então agora é isso. Até porque, né, somos 4 mulheres diferentes, em 4 idades diferentes, e cada uma teve sua própria experiência do autoconhecimento, a gente compartilhou isso, né, nesse episódio em específico. E desde eu, que sou a mais nova, até a Lô, que é a mais velha, nós continuamos tendo experiências diferentes. E continuamos nessa jornada de nos conhecermos. Até porque, né, vocês vão poder falar melhor assim,
cada fase da vida você se transforma realmente, né? Assim, eu imagino, assim, eu sei que eu não sou a mesma Lana de 10 anos atrás, e eu tenho certeza que eu não vou ser a mesma Lana daqui 10 anos, assim. Então, realmente é uma jornada do autoconhecimento, né? Eu acho que tudo assim que a gente falou durante a temporada é uma crescente, né? E o autoconhecimento é basicamente o resultado da gente realmente se amar, ver a nossa beleza, deixar de se comparar e realmente ter a satisfação em Cristo. Uma das coisas, enquanto eu ouvia vocês, eu lembro de uma pergunta que eu fiz, não sei se nesse episódio, mas eu acredito que cabe bem quando você fala de autoconhecimento e tudo para mim é processual, né? Ou seja, tem algo que desperta, então ali começa, mas ele vai nessa ordem crescente, porque ele vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai crescendo. Então, se você pega todo o estágio de quando uma criança nasce até ela chegar à maturidade, várias fases são vividas e coisas bem peculiares a essas fases são acrescentadas exatamente no sentido de aprontá-la ou capacitá-la para a próxima. E quando a gente fala de vida em Deus, e o autoconhecimento faz parte disso, porque é Ele quem vai nos revelando verdadeiramente quem nós somos, porque antes de Cristo, a primeira coisa que Ele nos revela é que nós somos pecadores, que sem Ele nós estamos perdidas, mesmo, né? Mas que Ele nos ama a tal ponto que envia Jesus para que a gente tenha a vida eterna. Então, a partir dessa linha, se a gente pode, desse ponto de largada da nossa vida em Cristo, você vai vendo que várias coisas vão sendo reveladas a nosso respeito a partir da verdade bíblica, exatamente para desconstruir as mentiras que foram assentadas até o ponto realmente dele se levantar de uma maneira muito pessoal na nossa vida, no nosso coração e assim nos atrair a ele. Né? E eu lembro que, para mim, você chegar a um ponto onde você dizer que realmente está bem, é quando você consegue, fora desses aparatos que a gente usa para parecer bem para o outro e até mesmo bem para nós mesmos, a gente conseguir responder com propriedade. Você se sente bem na própria pele? Esse revestimento assim que é refletido, você se sente confortável nesse invólucro que se chama você? Que se chama Lana, Jéssica, Cat, Luzane? Então, se eu sou capaz de responder a essa pergunta positivamente, eu digo assim, realmente eu cheguei num ponto de que está tudo muito bom. Né? Não que pare aí, mas eu vejo que a partir disso muitas coisas vão sendo acrescentadas para o nosso bem. E realmente, enfim, né? É aperfeiçoamento. E é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 13, que ele fala que tudo agora a gente vê de modo imperfeito. Como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. E então tudo que sei agora é parcial, embora seja louvável e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então a gente está falando de processo, a gente está falando de caminhada, a gente está falando de continuidade e a gente está falando de progresso. Então, o quanto Deus nos proporciona isso, né? Já que a gente falou assim, que o nosso autoconhecimento realmente ele é progressivo, porque quanto mais eu me aproximo da luz, mais consciência eu vou tendo de mim mesma. Amém. E nós nos encaminhamos para o último episódio, que foi o Felizes para Sempre. Na verdade, foi Felizes para Sempre? Precisamos ser felizes para sempre? O que é ser feliz para sempre?
Porque foi um ponto que a gente decidiu colocar, uma temática que nós decidimos colocar, falando sobre positividade tóxica. Porque nós viemos aqui a temporada inteira reafirmando várias verdades bíblicas de como nós devemos nos amar e nos conhecer e tudo mais. Mas ao mesmo tempo não existe a cobrança de você precisa estar sempre bem. Você precisa sempre dar conta de tudo, já que você é filha, já que você é isso, você é aquilo. Então nós quisemos falar sobre esse tema para trazer um pouco a realidade e entender como nós podemos encontrar um equilíbrio dentro disso tudo, né? E eu nem vou falar como que foi o episódio pra mim, porque foram apenas lágrimas. Se você não ouviu, você pode ouvir. Mas eu vou perguntar pra vocês, então, né? Como que foi esse episódio pra vocês? Como a Lana falou, né? Foram só lágrimas. Realmente, teve um momento, né, em que teve mais choro do que realmente o felizes, né, do episódio. Mas acho que foi realmente entender que para ser feliz, eu preciso passar pelo processo da tristeza. Eu preciso entender o que ela é, até para dar valor aos momentos felizes da nossa vida, né? Então, tipo assim, são as emoções, os sentimentos. A gente comentou em vários episódios que o ser humano é complexo. A felicidade não ia ser diferente, né? Ela não ia vir só, tipo, um sorriso estampado. Então, tipo, num conto de fadas. É. Que nem é tão feliz no começo. É só no final. Só no final. Bem, é exatamente como o conto de fadas. Exatamente. Mas realmente, pra mim, foi compreender, né, que eu preciso entender que, tipo, pra mim ser feliz, eu preciso passar muitas vezes pelo estágio da tristeza, compreender, até porque é no estágio da dor e da tristeza que eu realmente me achego a Deus. Gente, eu tô aqui pensando porque assim, ó, é uma transformação que ela vai fluir e vai atingir todos que estão ao nosso redor. Porque a partir do momento que eu mudo, a minha postura também vai mudar com o outro. As pessoas vão falar assim, nossa, menina, isso não é assim. E aí, a forma como eu atinjo o outro, isso vai passando, isso vai mudando. Então, assim, eu mudo e tudo ao meu redor também muda. Só que essa mudança, essa transformação, ela tem esse processo doloroso. Às vezes a gente olha, e nós comentamos isso em um desses episódios também, o quanto as pessoas olham para Deus, né, como gênio de lâmpada, de, não, agora eu aceitei Jesus, mar de rosas. E não é bem assim, porque ser confrontada, essas mudanças, essa transformação que Cristo gera em nós, ela não é algo simples, fácil. Larguei tudo aqui, né? Quem dera fosse assim, nova criatura, sabe? Tipo ali no batismo, né? Que você levanta, sai nova. De fato, saímos nova criatura. Mas não é essa transformação instantânea. Muitas vezes não é. Às vezes acontece. Só que mesmo que aconteça de forma instantânea comigo, e todos que conviviam comigo? E agora? E aquilo que eu fazia que agora eu não faço mais? E aquilo que você achava legal, mas isso não tem nada a ver e agora eu não faço mais? Pô, agora a Cat já não é mais aquela pessoa. Ela era tão legal quando ela fazia aquilo, agora ela não faz mais. Já deixou de ser legal. Já deixei de ser legal faz tempo. Envelheceu. Então, e lidarmos novamente com esse novo eu. E encontrar esse felizes. E eu acho que uma das coisas que marca nesse episódio é nós enxergarmos a eternidade. E tirarmos esse tabu de coach que está impregnado nessa geração, né? Eu preciso ser agora, hoje, nesse momento. Se você não é, porque você não tem sucesso na vida, você é um fracassado. Isso é mentira, isso é uma das muitas mentiras do diabo para a nossa vida. Aonde que a Bíblia diz que é assim, dessa forma? Não tem. O felizes para sempre é a eternidade com Cristo. Mas nós podemos viver a eternidade já, porque se Cristo está no nosso meio, ali é o lugar. Amém, realmente Ele é o lugar. Ele é o lugar porque Ele nos traz a esperança, Ele revigora as nossas forças, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso alto refúgio, Ele é o Deus presente em quem eu estou
quem eu estou agarrada e segura na minha mão, muitas vezes nos leva no colo para atravessarmos aquele caminho que não vai ser fácil, para alcançarmos a eternidade. E lá sim, né, não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza, nem corrupção, nem bens para serem postados, nem um outro para eu me comparar, nem nada disso, né? Apenas a luz de Deus que reflete como o sol. Então ali é o lugar, é da plenitude, da beleza eterna, né? E é o que a gente deve buscar, né, para alcançarmos, porque tudo aqui tem fim, tudo aqui tem validade. Então, buscarmos aquilo que é eterno é esse caminho para a felicidade. Assim, para mim é muito danoso, obviamente, embora isso fez parte, né, da minha vida um bom tempo, de querer eliminar o sofrimento. E muito daquilo que é pregado em relação ao evangelho tira, né, esse lado, deixa isso à margem, quando na verdade isso faz parte do nosso crescimento. Então, eu me lembro desse episódio sobre essa toxicidade, né, e de que realmente de tentar se fazer o máximo e criar uma vida que é ilusória, na medida de tentar viver da melhor maneira possível e feliz, porque é isso que, afinal de contas, né, é isso que a gente busca na vida. E eu me lembro que a gente comentou muito sobre, já que aborda a questão dos relacionamentos, o quanto muitas vezes isso me faz exigir do outro uma postura ou colocar ele dentro de uma forma que me contente, né, que me traz esse contentamento a fim de não comprometer a minha felicidade, porque se eu não sou feliz, tem um culpado aí, né? E geralmente a gente começa então a apontar dedos e muitas vezes até para o próprio Deus, né? Porque ele não me fez como fulano, ele não me faz, não me traz o que trouxe para fulano, né? Que cai bem no Salmo 73. E uma das coisas do Salmo 73 que eu gosto é que quando ele chega na parte que ele fala assim, que idiota, né? Estou parafraseando aqui, né? Que assim, cara, quanto tempo eu perdi. Ele fala assim, tudo isso eu comecei a ver até que cheguei à presença de Deus. Então essa revelação me veio sobre mim e ver que de fato eu sou feliz no Senhor. Eu sou um felizardo em comparação, né? Então a gente novamente volta o quanto os nossos olhos, quando eles estão iluminados, eu sei que é meio paradoxal, se os nossos olhos estão iluminados pelas trevas, é só trevas que eu vou ver. Agora, quando de fato os meus olhos são iluminados pela luz divina, realmente eu tenho condições de compreender e de perceber e discernir o meu entorno de uma maneira inigualável. Então, e principalmente quando a gente percebe isso nos nossos relacionamentos, que quando eu me vejo dentro desse equilíbrio, onde existem momentos realmente de muita alegria, mas que também existem momentos de grande frustração, de tristezas, e que isso vai corroborar para que eu possa dar passos que venham a me trazer a alegria, né? E até nesse sentido que já foi abordado, de poder valorizar esses momentos e de perpetuar em Cristo essa de que realmente eu sou feliz. Inclusive me veio à mente agora um dos cânticos que são antigos clássicos, né, que ele fala que está bem com a minha alma porque eu sou feliz em Jesus. E quando você vê a história desse hino, né, eu acho que vocês conhecem, esse hino ele foi composto num momento de grande tragédia na vida do autor,
que ele perdeu a esposa, perdeu a filha, e diante de toda essa tragédia, não que ele não estivesse sofrendo, porque quando a gente fala da felicidade em Deus, a gente não está falando de anulação do sofrimento, a gente está falando de perspectiva divina, de realidade divina. Do olhar de Deus. Do olhar de Deus, exatamente. Então, naquele momento de grande sofrimento, de gana e de luto, ele fala assim, ainda assim, eu posso ser feliz em Jesus. Por quê? Porque os meus olhos estão na eternidade. Então, aquilo que eu perdi hoje, aqui no meu presente, eu verei na eternidade. Então, eu não perdi. Né? Eu só me separei por um período, mas eu vou reencontrar. E essa esperança de eternidade, então, eu sou feliz com Jesus. Então, você pode perceber que diferença isso faz quando não se entra nessa rota de negação o tempo todo, porque em algum momento ela vai te encontrar. Eu já conheci pessoas que tentaram negar tanto que quando esse acúmulo de negação sobreveio, né? Vai ser redundante agora, né? Sobreveio sobre ela. Né? O que aconteceu? Ela sucumbiu de um jeito que só a misericórdia de Deus para reerguê-la novamente. Por quê? Porque ela foi para extremo, sem trabalhar o equilíbrio desses momentos que compõem o nosso viver, que compõe a própria vida e nos aperfeiçoa, inclusive como ser humanos. Amém, gente. Amém. Amém. E assim nós encerramos a segunda temporada do podcast Deus Ouve Elas, Espelho, Espelho Meu. E já então, como eu falei para vocês lá no comecinho, trazendo um spoiler. Nós vamos ter algumas mudanças por aí nos próximos episódios, na próxima temporada. Entre elas, o nome do nosso podcast, que será Deus e Elas, entre algumas outras mudancinhas por aí. E a nossa próxima temporada vai ser muito especial, mas ainda não vamos contar para vocês. Vamos deixar um mistério. Daqui 15 dias ainda temos o nosso reunião de pauta, que são alguns momentos aí aleatórios das nossas gravações, mas que também tem um pouco de conteúdo para você. É mais divertido, enfim. E então, em julho, nós teremos os nossos episódios Deus e Eu, que é o nosso período aqui de férias entre as temporadas. Cada semana, uma de nós vai trazer uma reflexão um pouco menorzinha dos nossos devocionais Deus me ouve, Deus me vê. Então, continue nos acompanhando por aqui, nas redes sociais, Instagram do Pão Diário Oficial, Facebook Pão Diário Oficial também, YouTube Pão Diário Brasil e no nosso site pãodiario.org. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. E nossas seguidoras, seguidores, nossos ouvintes, também nós te esperamos para os próximos episódios. Até mais!